Muito boa tarde a todos, já estamos a receber muita gente que está a entrar na sala. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar, hoje com o tema de comunicar com os trabalhadores no contexto da pandemia. Este webinar integra-se no programa de webinars para a administração pública que o INA tem vindo a realizar desde o dia 30 de abril e que se vai estender até 14 de maio. A nossa sessão hoje terá dois momentos. Um primeiro momento em que será feita a apresentação da doutora Filomena Gonçalo, a nossa oradora de hoje, diretora do Departamento de Comunicação e Gestão do Cliente do Instituto de Segurança Social, a quem desde já agradecemos o nosso convite, por ter aceito o nosso convite. Após a apresentação da doutora Filomena, haverá um segundo momento para resposta a questões que, entretanto, podem colocar através da ferramenta que têm no vosso ecrã, designada como QIA, de Questions and Answers, e então no final nós lançaremos as questões à doutora Filomena. Nesta sessão também vai estar a doutora Sofia Figueiredo, do Instituto Nacional para a Reabilitação, que nos vai fazer a interpretação para a língua gestual portuguesa. Agradecemos então a todos, acho que já temos muita gente dentro da sala e podemos dar início à nossa apresentação, que será feita pela doutora Filomena Gonçalo, a quem passo a palavra. Então, muito boa tarde a todos e a todas e sejam bem-vindos. Espero aqui, de alguma maneira, a questão técnica aqui, espero que esteja a funcionar. Este é também um desafio. Já estamos a ver a apresentação, é apenas o modo de apresentação que tem que colocar. É este. Suponho que já está, correto? Certo, certo. Ok, então, mais uma vez, muito boa tarde a todos e a todas. E estamos aqui realmente neste novo desafio que é também comunicar com todos através destes novos modelos que são os webinars. Nós estamos aqui hoje para falar no contexto de teletrabalho, o desafio que a comunicação interna nos traz, que de alguma forma vem repensar aqui alguns conceitos e algumas formas de comunicar internamente. O teletrabalho, segundo o Eurostat, em 2017 já representava cerca de 15%, desculpem, de 5% do modo de trabalho que nós tínhamos nas nossas organizações. Com a pandemia, obviamente que este modo de trabalho disparou de forma generalizada e neste momento muitos de nós estamos em teletrabalho e não deixa de não ser uma forma de trabalho que vem com alguns benefícios, a conciliação da vida pessoal com a vida profissional, até mesmo em termos ambientais os benefícios são significativos. No entanto, há um senão, e o senão tem a ver com a redução do contacto pessoal em ambiente de trabalho, ou seja, há aqui uma ausência de contacto pessoal que tem as suas repercussões e é interessante ver o significado também e a forma como as pessoas muitas vezes no seu dia-a-dia tentam suprimir esta questão. Se nós vimos, o ser humano é um ser de sociedade e como tal as iniciativas são muitas, mesmo cada um em sua casa tenta promover algumas iniciativas de contacto. Os exemplos que nós vimos às vezes com os vizinhos e com as iniciativas que existem são exatamente a prova de que o contacto pessoal é significativo para todos nós e, portanto, o desafio agora é exatamente isso. O teletrabalho, como é que nós vamos conseguir, de alguma forma, manter a importância que tem a nossa comunicação interna. Portanto, relativamente ao teletrabalho, como estava a dizer, tem muitas vantagens, também tem alguma desvantagem e, como tudo, há os que gostam, os que não gostam, mas uma coisa é certa, as nossas rotinas alteram-se significativamente em teletrabalho. Há um aumento do distanciamento,
há o alinhamento organizacional que fica mais ténue, há também que tem que ser mais trabalhado o relacionamento interpessoal, que tem aqui alguns desafios. Na forma como comunicar com a nossa equipa, os desafios são significativos e, portanto, aqui vem a questão da comunicação interna. Neste contexto, tanto ao nível formal como ao nível informal, a comunicação interna é mais exigente. O ser humano está sempre a comunicar e boa parte dessa comunicação é espontânea e presencial. Portanto, este confinamento traz-nos aqui umas exigências significativas ao nível da comunicação interna. Por outro lado, o isolamento implica que se dê mais atenção à comunicação interna, é mais necessária e cada um em sua casa também valoriza mais esta partilha da comunicação e torna o desafio ainda maior, ou seja, é importante que a comunicação interna neste contexto seja mais criativa, os canais são diferentes dos habituais, ou pelo menos a valorização dos canais é diferente, é muito mais apelativa, tem que ser mais apelativa, porque as distrações também são maiores. Neste momento o contexto não é um contexto profissional, por mais que nós queiramos criar, e é uma boa prática para o teletrabalho, ambientes específicos mais profissionais não é, e portanto a comunicação também tem aqui que ser mais apelativa e mais clara, até porque não há o feedback imediato na maior parte das situações e portanto convém que a informação seja o mais clara possível. Os líderes das equipas têm assim na comunicação interna um instrumento estratégico de gestão, sempre o tiveram, mas neste contexto provavelmente um instrumento mais valorizado ainda. Portanto, como instrumento estratégico de gestão, promover a motivação dos trabalhadores, reforçar a identidade organizacional e uma coisa muito importante neste contexto, que é aumentar o sentido de pertença, é muito importante, como difundir e partilhar a tal informação, muitas vezes até se conseguia partilhar quase a beber o café de manhã e que aqui nós temos que ter o cuidado de criar esses canais e partilhar essa informação. Envolver todos os trabalhadores e valorizar o orgulho organizacional é também uma das ferramentas, um instrumento que a comunicação interna nos tenta proporcionar. Todos estes benefícios estão interligados e são estratégicos para manter as equipas empenhadas e obter os resultados que nós desejamos. O desafio de comunicar com a equipa em teletrabalho, ou mesmo sem ser em teletrabalho, mas diríamos neste contexto em teletrabalho ainda é maior, tem que ter ou implica a criação de um plano, sempre possível, e um plano de comunicação ajuda sempre, até porque a comunicação deverá ser estruturada e planeada, antecipar as necessidades e ter uma linguagem consistente, credível é um ponto muito importante, e eficaz, uma mensagem positiva, convém nestes contextos, principalmente no contexto que temos a atravessar, em que somos bombardeados com questões que nós não conseguimos controlar e muitas vezes não são propriamente positivas, é importante ter aqui uma mensagem consistente, mas positiva. Comunicar em nome da entidade ou organismo também é importante, portanto, dá credibilidade. Ou seja, a organização e o planeamento deve ser uma preocupação, tanto ao nível da comunicação geral da instituição, como ao nível da gestão das equipas. É muito importante ter aqui uma estrutura nestas comunicações. Valorizar a comunicação interna pode ser encarado, então, como o ADN das organizações. No entanto, importa sempre estruturá-la, porque é um trabalho que implica planeamento e que implica organização. Comunicação eficaz tem requisitos. Portanto, não é só simplesmente comunicar, há alguns requisitos que são importantes. Convém que a comunicação interna seja oportuna e atempada, e esta é uma questão que ainda é mais valorizada em contexto de confinamento. Porquê? Porque não é fácil, não é imediato o feedback e, portanto, aqui a questão de todos receberem informação atempadamente e de preferência em simultâneo vai com certeza minimizar a questão dos rumores e dos boatos. Uma comunicação clara, objetiva e sincera evita com certeza as ambiguidades. Nem todos têm o mesmo nível de interpretação, portanto, quanto mais clara for a
comunicação, a mensagem que estamos a transmitir, mais garantias temos que ela chegue de igual modo a todos os que nos estão a ouvir. A garantia da escuta ativa é também um dos requisitos importantes para a comunicação eficaz, ainda que nem sempre seja possível, mas todo o envolvimento que nós possamos ter, e o diálogo é uma das formas que neste momento se calhar não é tão utilizada, bem, continuamos a ter telefones e a videochamada é com certeza aqui um canal importante, mas o envolvimento dos trabalhadores é sempre uma forma profícua de conseguir os resultados. Se ouvirmos os trabalhadores e responsabilizá-los, vamos ter com certeza melhor resultado no objetivo que estamos a planear. Portanto, é muito importante que a comunicação interna seja proativa e antecipe a mudança. É muito importante que os trabalhadores sejam envolvidos antes do público externo. Os primeiros a conquistar devem ser os trabalhadores. Isto é muito evidente quando nós temos, por exemplo, que lançar medidas, e nós na Segurança Social temos isto com muita frequência, ultimamente então mais do que é habitual. É muito importante que todos os trabalhadores do organismo estejam antecipadamente informados do que é que se pretende com essas medidas. Portanto, eu costumo dizer que temos que vender o produto primeiro cá dentro. O envolvimento e a responsabilização dos nossos trabalhadores sobre as medidas que vamos lançar ou os produtos que vamos lançar tem com certeza resultados muito profícuos se nos conseguirmos antecipar e comunicar previamente em termos internos. A mudança também, quando existe, quando estão planeadas essas mudanças, se forem antecipadamente comunicadas, com certeza que o envolvimento dos trabalhadores terá melhores resultados. Uma das componentes importantes tem a ver com a mensagem. E a mensagem, a forma como transmitimos a mensagem tem impacto, e é esse impacto que nós devemos ter em atenção. E muitas vezes, até porque os canais em teletrabalho não são tão espontâneos e o feedback não é imediato, o impacto da mensagem não é tão medido e, como tal, a captação da atenção é um desafio ainda maior, ou seja, nós não temos noção no imediato em algumas situações, quando mandamos um mail não vemos qual é a reação do nosso interlocutor e, portanto, a captar a atenção é um desafio ainda maior se nós considerarmos o contexto em que temos envolvidos. Adequar aos destinatários. Hoje em dia, a imagem conta mais, sempre contou, não é? A expressão já é antiga, a imagem vale mais do que 100 palavras, mas o que é facto é que nem sempre é possível comunicar com a imagem e aí temos que ter algum cuidado. Por exemplo, os mails muito longos não são a forma mais eficaz de comunicar e, portanto, se nós conseguimos ser mais sistemáticos e ter algum poder de síntese neste contexto de comunicação interna, ajudará a passar as mensagens. Escolher quem comunica. Escolher quem comunica também tem muito a ver com a mensagem que queremos passar. Eu costumo dizer que todos podemos ser bons comunicadores, a questão é que uns têm que treinar mais do que outros. Todos nós podemos comunicar eficazmente, a comunicação treina-se, e, portanto, a capacidade de comunicar pode ser atingida de igual modo por todos. A diferença é que uns, se calhar, têm que treinar mais do que outros. Mas, para além das competências comunicacionais, há também um impacto que queremos dar à comunicação. E, portanto, se estamos, por exemplo, a comunicar uma mudança estrutural numa organização, se for a gestão de topo a comunicá-la, ela terá, com certeza, um impacto diferente. Portanto, escolher quem vai comunicar também é uma decisão importante na comunicação formal. Ou seja, a captação da atenção, adequar aos destinatários e escolher quem comunica a mensagem da forma como a queremos transmitir é relevante para termos uma comunicação eficaz. Produz algo inédito que quebre o padrão e a rotina, ou seja, também é importante que a mensagem seja apelativa e que seja diferente para captar a atenção. Os canais de comunicação têm aqui um papel também relevante e mudaram um bocadinho neste contexto que estamos agora. Provavelmente vamos conseguir aqui determinadas situações que não voltam a ser iguais.
provavelmente há pessoas que nunca pensaram, por exemplo, estar em teletrabalho e pela experiência que estão a ter neste momento até pode ser uma forma de trabalho a considerar. E os canais que nós estamos agora a utilizar e que nos vamos habituando vão com certeza perdurar mais do que propriamente o período de confinamento. Aliás, se este período que nós estamos a passar ocorresse se calhar há 10 anos atrás, nós em termos de comunicação teríamos muito mais dificuldades em conseguir bons resultados. Hoje em dia, com os meios tecnológicos que nós temos ao dispor, já é muito mais fácil manter as nossas comunicações eficazes, mesmo na situação de teletrabalho. Só passar aqui rapidamente alguns dos canais que nós podemos ter ao nosso dispor em termos de comunicação, não necessariamente pelo teletrabalho. O e-mail, o correio eletrónico é um canal muito utilizado nas organizações hoje em dia, se calhar até já em demasia, porque utilizamos o correio eletrónico para tudo e, portanto, por vezes perde um bocadinho a eficácia. É um canal eficaz, enfim, é um canal eficaz, mas que, levando em conta às vezes o uso exagerado, pode perder um bocadinho a pertinência. Se nós estivermos todos os dias a receber muitas mensagens, torna-se difícil a gestão e, portanto, pode perder aqui um bocadinho a pertinência, mas não há dúvida que é o canal mais acessível, mais flexível e, portanto, nos permite comunicar de forma eficaz com todos os elementos da nossa equipa. Tem uma grande vantagem, principalmente nesta forma precipitada com que todos nós fomos para teletrabalho, ou alguns de nós fomos para teletrabalho, que é a questão do e-mail ser generalizado, ou seja, muitos dos nossos e-mails profissionais correm na rede de trabalho que nós estamos. Porém, todos nós temos um endereço de correio eletrónico pessoal e, portanto, desta forma conseguimos comunicar com os elementos que, mesmo que não tenham conseguido estar dentro da rede de trabalho em termos tecnológicos, têm, através do seu endereço de e-mail pessoal, forma de chegar às comunicações e à informação que nós queremos transmitir. Reuniões sempre existiram, nós sempre tivemos reuniões é o que nos permite, em termos de comunicação, se calhar ter informação mais imediata, porque é ao vivo, presencialmente, que teríamos o feedback. No entanto, agora temos uma forma diferente e uma experiência diferente de reuniões. Muitas das reuniões em ambiente de teletrabalho processam-se em situações como nós estamos agora e, portanto, há muitos suportes que foram disseminados e que todos nós temos acesso quando estamos em teletrabalho e que nos permitem reunir com frequência e sem grandes problemas. Eu até diria que desta forma, porque as interações são feitas só provavelmente em questões essenciais, conseguimos aqui tornar as nossas reuniões, se calhar, um bocadinho mais eficazes, ou seja, todos comunicam o que é essencial e perde-se um bocadinho aquele ruído das reuniões que às vezes tinham, que as tornavam mais longas e, portanto, podemos, se calhar, ganhar aqui alguma eficácia nas nossas reuniões. Agora, a forma e a tecnologia banalizou também esta questão do contacto, o que significa que até uma chamada, agora no contexto que estamos, sendo uma videochamada, permite simular o tal encontro presencial e de alguma forma não é a mesma coisa que o contacto pessoal, mas pode aqui minimizar um bocadinho a informalidade, digamos assim, pode minimizar aqui um bocadinho o distanciamento e, portanto, a videoconferência permite o feedback imediato, que nos facilita muito e simula o encontro presencial. Permite manter uma rotina. É importante, em termos de equipa, é importante manter as rotinas. Muitas equipas tinham regulares reuniões de equipa e é importante que essas reuniões regulares se mantenham. Estas reuniões de equipa muitas vezes exigem também alguma disciplina, porque o nosso cotidiano mudou todo, as prioridades mudaram e, portanto, é importante haver aqui uma disciplina para que estas reuniões se mantenham e que elas transmitem com certeza uma mais-valia às equipas que estão neste momento mais dispersas. Os canais, outro canal importante de comunicação é a newsletter e é provavelmente
em termos de comunicação interna, o canal mais generalista, ou seja, chega a mais trabalhadores e tem um efeito mais positivo na identidade do organismo, ou seja, relativamente às newsletters, são disseminadas por todos os trabalhadores da empresa via mail e, portanto, chega a todos em simultâneo. Muitas organizações já têm newsletters, ela provavelmente tem aqui um papel fortalecido neste novo contexto. É um canal digital informal que deve ser dinâmico e apelativo. No ICE nós temos uma newsletter diária, o que se revela muito importante para todos, porque através dela nós comunicamos, apesar de ser uma comunicação mais informal, mas comunicamos até proativamente as tais medidas que nós tínhamos falado há bocado e antecipamos aqui algumas questões que de uma forma generalizada pode chegar a todo o trabalhador. Levando em conta como uma organização que a nossa está dispersa pelo país inteiro, eu diria que será a única forma de, ao mesmo tempo, transmitir uma mensagem a todos que estão na organização. E funciona especialmente bem como fator de coesão, promovendo o sentido de pertença. É interessante ver que é frequente nós ouvirmos conversa de corredor de um trabalhador com o outro, coisas do género, não sei se viste isto, mas saiu ontem no ICE Diário, que é o novo da nossa newsletter. Portanto, é com um fator agregador que permite, principalmente em situação de afastamento, criar alguns laços de identidade com todos os trabalhadores. Relativamente às redes sociais, organismos que têm redes sociais mais, enfim, robustas, mas as redes sociais aqui eu acho que até têm mais um papel de substituir a conversa de corredor, digamos assim, ou seja, a comunicação pode ser formal, mais informal, e as redes sociais provavelmente aqui têm um papel da tal comunicação mais informal. Suponho que todos nós temos e fazemos parte dos nossos grupos do WhatsApp ou dos colegas ou do grupo de trabalho que estávamos inseridos e, portanto, através destes grupos nós conseguimos obter informações muito mais imediatas, coisas que tão simples como os alertas ou a reunião já começou, ainda não estás na reunião, enfim, estas redes permitem-nos aproximar também as pessoas e dando uma possibilidade de partilha de sentimentos, porque é uma comunicação mais informal que nos dá espaço para esse tipo de relação. E tem um papel relevante até em complemento com os outros canais, se calhar um bocadinho mais formais. Portanto, as redes sociais têm uma maior rapidez de circulação de informação entre as equipas e desempenham aqui um papel complementar a outros canais mais formais e que também são extremamente úteis neste contexto. A intranet, mais imediato, aproxima as pessoas e promove também aqui alguma possibilidade de difundir informação generalizada para todos os trabalhadores. A intranet, no nosso caso, por exemplo, concretamente o Instituto de Segurança Social, é complementar ou é um repositório, digamos assim, também de alguma informação que é muito útil neste contexto de teletrabalho. Por exemplo, os contactos dos trabalhadores, os dirigentes, um repositório de fichas, de formulários que nos permitem, mesmo de nossa casa, conseguir aceder a um pedido, a um formulário, a um contacto e, portanto, tem aqui um desempenho também relevante, que já tinha, obviamente, mas que provavelmente será agora mais valorizado porque nos permite aceder com maior facilidade à informação. Tem que ser apelativa, tem que ser dinâmica, porque é importante criarmos a necessidade das pessoas consultarem a intranet, porque se não a consultarem nós não conseguimos passar a nossa palavra e, portanto, é importante que ela seja aqui um veículo de transmissão de informação que permita relativamente, peço desculpa, houve aqui uma troca, relativamente à equipa e o grande objetivo, como é que eu torno e como é que eu comunico com a minha equipa neste contexto, mantendo a união da equipa, promovendo os canais de atendimento e utilizando a comunicação interna como um instrumento de gestão das nossas equipas. Bem,
Reparem que eu disse manter a união das equipas em teletrabalho, é um desafio, mas este desafio é manter, não quer dizer que o desafio não seja criar coesão na equipa, mas o importante é manter a coesão e, portanto, para isso ela também já tinha que existir e diria que facilita a vida se estivermos a falar em equipas que já eram coesas e que o nosso desafio agora é manter com os instrumentos que temos essa coesão. E é importante que a comunicação sirva desta forma como o catalisador dessa coesão e de manter essa coesão. Obviamente que criar equipas novas em ambiente de teletrabalho também é possível, só que o desafio é maior e, portanto, quando eu referi aqui manter a coesão da equipa, estava-me a lembrar de criar e manter os mesmos níveis que nós tínhamos até agora realmente nos nossos dias antes da pandemia. O sentido de pertença promove a união das equipas e, portanto, é essa o nosso grande desafio no meio deste contexto. A solidão é uma epidemia, é importante que todos estejamos atentos a esta questão, porque cada um na sua casa poderá responder ao trabalho e responder aos nossos mails e se ir perdendo toda esta coesão que importa e este sentido de pertença. Convém todos nós estarmos atentos e todos nós não tem que ser só quem tem que liderar essas equipas, os nossos colegas e todos os colegas deverão ter aqui uma preocupação acrescida de nos preocuparmos com o outro e estarmos atentos aos outros e a todos os que estão nas nossas equipas. Os trabalhadores felizes e confiantes produzem melhor e tornam-se a equipa mais produtiva. Não tenho dúvida que os trabalhadores que se sentem parte das empresas e que sentem parte empenhada são com certeza mais empenhados e resilientes. Os resultados positivos que sejam obtidos aqui são importantes e partilhar com todos é importante. Importa criar rotinas de relacionamento, coisas tão simples como, cá está, esta questão de acompanhar os elementos da equipa, por exemplo, aqueles grupos do WhatsApp, como eu disse há bocado, são com certeza um canal eficaz de podermos trocar mensagens mais informais e perceber a sensibilidade e a postura com que os outros estão. Uma das questões importantes aqui nesta imagem tem a ver com o que nós falamos de habitualmente traduzir equipas coesas como somos uma família, não é? E essa questão é relativamente mais importante agora, na medida em que a separação física pode criar aqui o tal afastamento que falámos há bocado. Portanto, esta imagem tem como objetivo, tal como as equipas coesas devem ser equiparadas à família, como muitas vezes essa imagem é produzida, importa também aqui ter o sentimento de afiliação que mais posta à prova é neste contexto. Portanto, é importante salvaguardar a relação interpessoal, devemos também não esquecer o alinhamento organizacional. Há uma missão e uma visão que nos une e que suporta os valores, ou que é suportada por valores e objetivos que não devem esquecer, apesar do distanciamento. Portanto, caminhar juntos em direção do sucesso é importante e, para tal, é muito importante manter as equipas coesas e focadas, acima de tudo focadas. O esforço de alinhar e a partir dos resultados com as boas práticas é importante nesta gestão das equipas. Em suma, a comunicação nas equipas, a comunicação na equipa implica a informação, a transmissão da informação, garantir que essa informação é transmitida atempadamente e a informação é pertinente, mas bem informado não significa necessariamente muita informação, portanto também temos que ser seletivos e ser eficazes na informação que queremos comunicar. Uma boa comunicação implica compreensão e empatia, é muito importante, como disse há bocado, estarmos atentos aos outros e colocar-nos no lugar do outro, é sempre uma boa estratégia. A interação social entre os membros da equipa é muito importante, promover essa interação informal é importante, de manter o tal contacto
quando não pode ser, obviamente, presencial, por isso estamos em teletrabalho, mas pelo menos promover que hajam momentos informais que permitam esse contacto. A componente humana é ainda mais importante e convém estarmos aqui atentos a todos os que estão envolvidos. O alinhamento dos membros da equipa é agora um desafio ainda maior e a partilha de boas práticas e resultados promove a coesão da equipa e permite criar o tal sentido de afiliação que é muito relevante. Portanto, eu diria que deixava-vos aqui um grande desafio para quem tem a responsabilidade de gerir equipas. É neste momento importante que aceitem o desafio e que tenham em atenção que é importante conhecer a vossa equipa e ser honesto na informação, não subestimar a cultura organizacional, ser um intérprete da cultura organizacional, ou seja, nas situações em que, como disse há bocado, de novo estamos a criar equipas ou que temos um grupo de trabalho ou que temos de ter em consideração a cultura em que nós estamos inseridos, se sempre possível estimular o sentido de pertença e encorajar a aprendizagem e o crescimento contínuo das pessoas. Criar um clima que estimule o desafio e a criatividade, proporcionar a participação de todos e promover a troca de ideias é muito importante. Em suma, inspire o entusiasmo e transmite essa informação à sua equipa. Muito obrigada, doutora Filomena, pela excelente apresentação. Eu pedi-lhe só que interrompesse a tela para depois da sua apresentação. Exato. Neste momento nós temos já algumas questões que foram, entretanto, sido colocadas pelos nossos participantes. Vou começar pela Teresa Nogueiro, que pergunta: o plano de comunicação em teletrabalho terá de ser diferente do plano de comunicação em trabalho presencial? Se sim, quais as principais diferenças? Os objetivos em ambos os planos, caso tenham que ser diferentes, são os mesmos? Enfim, eu diria que os objetivos serão os mesmos. A forma de comunicar é que pode ser diferente. A forma como nós temos para chegar aos nossos interlocutores poderá ser diferente. Depende um bocadinho do que é que está no plano de comunicação. Há com certeza algumas medidas, algumas iniciativas de comunicação que serão as mesmas. Eu estou-me a lembrar de utilizar, por exemplo, o newsletter para transmitir como uma das iniciativas que tem no seu plano de comunicação vai se manter igual. Provavelmente terá que ter aqui, se for possível, alguma criatividade e dar mais visibilidade a uma determinada mensagem. Agora, com certeza que os meios que utilizar não serão exatamente os mesmos que utilizaria numa situação de não teletrabalho. Pelo menos alguns serão diferentes. E o Afonso Gonçalves pergunta se há mais vantagens ou desvantagens no teletrabalho. Eu diria que depende do objetivo que está em causa. Ou seja, há equipas que funcionam bem em função dos objetivos que têm. Pessoalmente, eu defenderia um misto. O equilíbrio acho que será o ideal. Totalmente em teletrabalho, por muito que estes meios que eu apresentei tenham como objetivo substituir esse relacionamento pessoal, não é a mesma coisa e, portanto, sempre que possível, deverão ser intercalados. Mas dizer que unicamente presencial ou unicamente em teletrabalho, não sei, depende muito do âmbito e depende muito dos objetivos que queiramos. Temos aqui outra pergunta que tem a ver com como fomentar o sentimento de pertença à distância. É um grande desafio, é um grande desafio. Eu acho que só um equilíbrio grande entre a comunicação mais informal, a questão mais pessoal e os tais canais, os tais grupos, as tais informações atempadas e antecipadas e não esquecer de envolver toda a gente, esta é uma questão também relevante, é não esquecer de envolver toda a gente,
faz com que consigamos esse sentido de pertença, mas é com certeza aquele que sai mais melindrado do teletrabalho, porque o distanciamento sofre aqui um peso significativo em teletrabalho. Certo. Temos aqui o António Albuquerque mais com uma consideração que tem a ver com, por vezes perdemos-nos em florear textos, quiçá usando palavras ditas caras. Considero que os textos devem ter frases curtas e sucintas sem floreados. Foi o que a doutora... Estou de acordo. Sem dúvida. Temos outra questão da Paula Costa. Algumas instituições têm rotinas de, no início de cada manhã, a determinada hora, haver um contacto de bom dia entre membros da equipa. Até que ponto esta rotina está equilibrada entre a responsabilidade de cada e a coesão da equipa, ou ser entendida como uma atitude de controle? Pois, por isso é que um dos temas importantes é conhecer bem as pessoas com quem trabalha, porque eu diria que na maioria iria, pelo menos a ideia que eu tenho é que a maioria iria considerar como um aconchego, se me permite a expressão, uma iniciativa desse género. No entanto, não invalida que alguém se sinta aí como um fator de controle. Eu, numa das webinars que assisti do INA, numa das participações, por exemplo, que foi partilhada e que eu achei muito interessante, foi alguém que disse numa organização internacional havia o de todos os trabalhadores de manhã mandarem um mail a quem no dia anterior lhe proporcionou uma experiência positiva e eu achei interessante, ou seja, mantenho contacto entre os vários elementos, sem ser se calhar tão intrusivo e tão impositivo de todos os dias de manhã dizer o bom dia, que eu pessoalmente não acho uma má iniciativa, mas percebo a pergunta, e desta forma manter o contacto em rede, com um exemplo que eu dei, e dar sempre continuidade, digamos assim, a esse contacto. Muito bem. Temos aqui a Sara Timóteo. Como manter uma comunicação proativa em contexto de teletrabalho, tendo em conta a diferença de acesso às tecnologias? É verdade. Por isso é que o teletrabalho se torna muito difícil se não estivermos todos na mesma rede de trabalho, digamos assim, porque estando todos na mesma rede nós sabemos quais são os recursos tecnológicos que cada um de nós tem. Se não estivermos todos na mesma rede e, portanto, enfim, a habilidade tecnológica não for igual para todos, o desafio é maior, porque temos aí um patamar prévio que tem a ver com habilitar as pessoas a trabalhar nessa tecnologia. E criamos, com certeza, algumas barreiras. Provavelmente serão as barreiras do novo contexto, será mais uma barreira do novo contexto em que estamos inseridos. A comunicação será a menor habilidade para utilizar as novas tecnologias. O Afonso Gonçalves pergunta se é normal e habitual um funcionário sentir-se desmotivado quando em teletrabalho, sendo mais difícil motivá-lo à distância? É. Como eu disse, o contacto pessoal implica ter o feedback no imediato e, portanto, a nossa reação por ser adaptada ao feedback que acabamos de receber. A distância, enfim, se for uma videochamada ou um contacto por estas novas plataformas, pode também ter aqui algum feedback imediato que nos possa permitir reagir, mas não é a mesma coisa. Portanto, o motivar difere muito de pessoa para pessoa e a atenção tem que ser redobrada. Eu diria que é possível, claro que é, mas como eu disse, é um dos desafios provavelmente do teletrabalho, é manter os mesmos níveis motivacionais que temos quando estávamos a sentar em teletrabalho. Certo. Temos aqui uma pergunta que tem a ver com aquilo que falou da newsletter interna do Instituto da Segurança Social. O participante diz se pode partilhar tópicos da newsletter, entende que deve ser um desafio apresentar uma informação pertinente e de forma apelativa diariamente. É verdade. É preciso ver que nós temos uma organização que é composta por 8.000 pessoas, portanto há sempre qualquer coisa a acontecer. O que acontece aqui é que nós recebemos diariamente contributos, e é uma prática habitual já no Instituto, que os vários eventos que vão acontecendo ao longo do país, o Instituto é constituído por 18 centros distritais, pelo Centro Nacional de Pensões, pelos serviços centrais, e portanto todas estas
entidades têm já de forma mais ou menos rotineira a prática de nos mandarem contributos diariamente. E, portanto, isso ajuda a alimentar. Posso dar, por exemplo, um dos últimos tópicos que fizemos na nossa newsletter foi uma rubrica intitulada Estamos Cá. Ou seja, a Segurança Social continuou sempre a atender, nunca deixou de atender, os nossos serviços de atendimento tiveram sempre a funcionar e, portanto, a dada altura achamos que era importante partilhar com toda a organização, os que estão em teletrabalho, os que estão presencialmente, o que é que os nossos colegas que estão nos edifícios e que estão a trabalhar, principalmente a dar o testemunho para os nossos clientes, fizeram. E, portanto, criou-se aqui uma rúbrica que se chama Os Estamos Cá, um bocadinho em contraponto do Estamos On, para mostrar a toda a organização o trabalho que está a ser desenvolvido no front office e em todas as vertentes, e não só no front office, também no back office, mas nas pessoas que, digamos, mantêm a máquina a funcionar. Ok. A nível de qualidade de trabalho e rentabilidade do mesmo, diz o Luís Simões, o teletrabalho está a ser muito mais proveitoso, pelo menos para mim. Não seria algo a dar continuidade? Assim, eu acho que nós, depois desta experiência forçada, não vamos voltar a ser o mesmo. Ou seja, o retorno à dita normalidade não vai ser igual à normalidade que tínhamos anteriormente. E, portanto, eu acho que uma das questões que vai ter uma alteração significativa é exatamente o modo de trabalho. E parece-me que pode acontecer num futuro próximo, quando tudo isto deixar de ser uma imposição e passar a ser uma opção, é que haverá aqui um sistema misto. Eu já tinha na minha equipa, por exemplo, quem tivesse 2 dias em teletrabalho e 3 dias presenciais, mas pronto, era uma situação que se calhar algumas pessoas tinham algum receio de experimentar e que neste momento já perceberam que é possível e que se consegue ter resultados, se não iguais, melhores, como dizia o Luís, em trabalhar em teletrabalho. A Wanda pergunta que como ultrapassar ou estratégias para minimizar as grandes diferenças e apetências em termos de TIC dos vários colaboradores. Sim. Enfim, há sempre os e-learnings por aí fora, mas eles próprios implicam ter alguma apetência tecnológica para os podermos utilizar, não é? E, portanto, eu diria que aí o desafio é muito grande. Se conseguirmos disponibilizar conteúdos que não impliquem um grande conhecimento tecnológico e que permitam proporcionar conhecimento para a utilização das ferramentas tecnológicas, será o ideal. Mas é possível, o esforço provavelmente é maior, mas é possível, um bocadinho com a apetência para comunicar, todos podemos comunicar bem, uns têm que treinar mais que outros, mas todos podemos comunicar bem. A questão da utilização da tecnologia, provavelmente para quem não era utilizador habitual, é um bocadinho de utilização e como tal o esforço terá de ser maior em termos de aprendizagem, de conteúdos. Muito bem. O José Carreira pergunta, o teletrabalho tem que cumprir o horário laboral da forma presencial ou poderemos executar as tarefas quando melhor for possível? Eu não sei se sou a pessoa ideal para responder, porque aí já entra com outros conceitos de trabalho que já me ultrapassam. Eu diria que é uma boa prática do teletrabalho criar rotinas também. E, portanto, pela componente pessoal, digamos assim, e não pela componente legislativa que me ultrapassa, eu diria que é uma boa prática em termos de ambiente de teletrabalho manter as rotinas. Até pela ligação à equipa, ou seja, é importante que a equipa saiba quando é que estamos todos operacionais. Portanto, eu sei que aquela pessoa habitualmente entrava ao serviço às 9 da manhã e, portanto, eu sei que se tiver que telefonar às 9 não vai haver problema porque era uma prática habitual, ela está disponível para trabalhar às 9. Portanto, deste ponto de vista, eu acho que é importante manter os mesmos horários. O José Tavares diz que se o teletrabalho de forma mais permanente não obsta a baixa do ritmo e eficiência com a quebra de relações humanas mais permanentes? Eu diria que sim, por isso acho que o modelo ideal tem que ser equilibrado, ou seja, deverá ter a componente dos dois modos de trabalho, digamos, o presencial e o teletrabalho. Se conseguirmos chegar aqui a um equilíbrio, suponho que será o melhor.
O José Cruz pergunta se já existem manuais de procedimentos para a comunicação à distância. Devem de existir, com certeza. A nossa internet não tem fim, portanto, devem de existir, com certeza. O teletrabalho implicará cada vez mais o trabalho por objetivos? Pergunta a Maria João Barradas. Sim, mas o trabalho por objetivos é com certeza uma boa prática e a administração pública já fez esse passo há algum tempo. Já há bastante tempo nós, na administração pública, temos os COARs, os CIADAPs e tudo isso, e, portanto, parece-me que não será uma novidade a introdução dos objetivos. Aqui a questão, suponho que a pergunta esteja relacionada com a autodisciplina, digamos assim, do trabalhador em casa, saber que tem aqueles objetivos para cumprir. Pode ajudar na organização pessoal do trabalho, acho que sim. A Sandra Pereira tem uma questão que tem a ver com, no caso de alguns funcionários não disporem, por exemplo, do WhatsApp, não deveria caber à direção a procura de outras funcionalidades para comunicação com esses trabalhadores, para além dos habituais meios, o e-mail, o telefone e outras ferramentas como o Microsoft Teams? É interessante que nós tivemos aqui, estamos quase aqui há uma hora e não falámos no telefone, no normal telefone, que todos nós utilizámos e sempre utilizámos. Para além da lista dos suportes que referiu, enfim, não estou a ver muito mais para além do telefone e continua a ser um canal também que é muito utilizado e que tem sido provavelmente muito mais utilizado agora em teletrabalho. Agora, a questão de ser a organização ou não a proporcioná-los, eu penso que as ferramentas necessárias para o trabalho têm que ser proporcionadas pela organização, claramente, mas todas as que são necessárias, eu penso que a questão, por exemplo, dos WhatsApps entra aqui numa barreira também de alguma questão pessoal. Eu não diria que um grupo do WhatsApp é imprescindível para ter bons resultados ou que é imprescindível como uma ferramenta de trabalho. O que eu digo é que é complementar e que ajuda, ou seja, obrigar alguém a fazer parte de um grupo do WhatsApp só porque realmente é complementar e tem aqui uma componente de partilha e de criar alguns laços, digamos assim, que ajudam as equipas a tornarem-se ou manterem a coesão, também pode ter aqui uma barreira que não deve ser ultrapassada da opção individual e, portanto, a pessoa pode ter o direito de não querer, porque hoje em dia o WhatsApp não será propriamente uma ferramenta imprescindível, ou ainda não será uma ferramenta imprescindível para o trabalho, portanto, tem que haver também aqui algum respeito pela individualidade de cada um. Ainda relativamente aos canais, a Liliana Nascimento diz que a heterogeneidade do público interno de uma Câmara Municipal, onde as equipas, brigadas operacionais têm pouco acesso aos meios digitais, dificulta a comunicação interna. Que canais considera mais adequados para uma comunicação transversal que não exclua ninguém? O papel ainda tem espaço? Nesse contexto estará, se estiverem excluídos os canais digitais, enfim, resta-nos o papel. O contacto presencial, o contacto presencial e o papel, além do digital. Sim, teremos que ter, cá está, o apelo à criatividade é ainda maior nesse contexto, com certeza. Adelaide Tavares, são muitas perguntas, nós não vamos conseguir responder a todas e peço desculpa por isso. Até que ponto as equipas, os colegas neste contexto de pandemia se afastam ou até podem ser mais conectados, se também houver esta intenção por parte das FIAs em partilhar trabalhos, dúvidas, ideias, enfim. Eu peço desculpa, mas não... Até que ponto é que as equipas, neste contexto da pandemia, se afastam? Sim. Aliás, eu tentei que a minha apresentação fosse exatamente para evitar esse afastamento, não é? Ou seja, reconhecendo que isso é um risco que se corre em teletrabalho
e é um risco que todos nós devemos estar atentos, obviamente quem coordena as equipas mais ainda, mas os próprios elementos das equipas devem também assumir um bocadinho essa responsabilidade, sabendo que é o risco do teletrabalho, provavelmente, que é de desconectar as pessoas do espírito de equipa e essa vertente não pode ser descurada, portanto, é o desafio acrescido que nós temos em termos comunicacionais para que as equipas não se desmontem, passa a expressão. Maria Celeste Ramos faz uma pergunta de comunicar com os trabalhadores no contexto da pandemia, quer em teletrabalho ou não, considera importante que transmitir segurança aos trabalhadores face à instabilidade económica e de risco em saúde é fundamental? Certo, eu acho que sim, transmitir confiança é fundamental, mas as mensagens têm que ser objetivas e sinceras, ou seja, não é fugir à realidade, a informação tem que ser honesta, não se pode fugir à realidade, podemos encontrar mensagens positivas, porque há coisas positivas a acontecer e essas também devem ser transmitidas e com certeza que as instituições também têm contextos que se podem comunicar e contextos positivos e conteúdos positivos que se devem ser valorizados, ou seja, é importante estarmos atentos e não transmitir apenas a mensagem menos boa, que é inevitável, não é? Estamos num contexto em que é muito fácil que essas mensagens surjam, todos os dias olhamos para os números, todos os dias vemos o que é que se passa em Portugal e no mundo e não é necessariamente uma mensagem positiva, mas eu acredito que provavelmente temos que estar um bocadinho mais atentos, mas essas mensagens positivas também existem dentro das organizações, os bons resultados e as boas práticas existem, elas devem ser valorizadas, o que não significa que se deva não dar crédito também às outras. Temos aqui outra questão que tem a ver com o processo de comunicação. Pedro Rodrigues pergunta como avaliar o processo de comunicação, isto é, como conseguimos avaliar se o nosso plano de comunicação está a ser bem sucedido, apenas pela concretização de tarefas? É uma excelente pergunta. Haverá com certeza instrumentos formais que de alguma maneira nos conseguem dar esses feedbacks. Em termos organizacionais, há sempre os inquéritos, há sempre todos esses retornos que nos conseguem dar algum feedback do qual é a percepção e qual é que é o sentimento dos elementos e dos trabalhadores das nossas organizações. Mas normalmente devem ser complementares, ou seja, uma conversa franca é sempre uma boa forma de nós percebermos se temos retorno ou não da parte da comunicação que não é tão mensurável. Os resultados, obviamente, que são a parte mensurável de toda a estratégia que está associada em que uma das componentes é a comunicação, mas eu diria que o tal diálogo, o tal de retorno, o tal feedback dos elementos é com certeza uma forma de medir se a nossa comunicação está ou não ser eficaz. A Cristina Rodrigues pergunta se acha que posteriormente deveria permanecer uma comunicação de teletrabalho entre as diversas organizações. Como eu já disse, eu acho que nada vai voltar a ser igual. Eu confesso-vos que até há um mês atrás nunca pensei estar aqui a falar para algumas centenas de pessoas à frente do meu computador e o resultado que isto tem, que se calhar noutro contexto talvez tivesse declinado o convite na medida em que tinha que me deslocar e porque tinha de outra forma prescindir até um bocadinho mais deste meu contexto e que assim de uma maneira diferente e conseguimos abranger um público maior. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que todas estas partilhas que têm estado a acontecer, muito proporcionadas pela facilidade com que nós temos a comunicar com estas plataformas, vão surtir frutos com certeza que eu acredito que se vão continuar. Eu acho que sim, acho que não há outra forma de o fazer. Só temos espaço para mais uma pergunta e ficam muitas por responder mesmo. Peço desculpa, mas não há mesmo tempo para isso. O Nuno Miguel Correia
pergunta: sendo a solidão uma epidemia, como inspirar à distância entusiasmo e criar trabalhadores felizes? É esse o desafio. É esse o desafio. E o desafio ainda é maior, eu penso que aqui temos várias componentes. O desafio é sempre grande, porque estamos a falar de pessoas e as pessoas são diferentes e nós temos que nos adaptar e temos que, de alguma forma, considerar, cá está, tal componente da empatia, temos que, de alguma forma, considerar como é que a nossa mensagem chega e como é que a informação que nós temos de transmitir chega ao outro. Mas o desafio ainda é maior porque não é tão espontâneo, digamos assim, está estruturado, está planeado de outra forma. Nós para falar uns com os outros e para ter o feedback temos que ter uma interação diferente, seja por telefone, seja por uma videochamada, seja como for. Portanto, eu acredito que é possível, acredito que há todo um mundo novo que ainda não está totalmente explorado e que com certeza tem potencial que nem todos nós ainda conseguimos dimensionar, dá um bocadinho mais de trabalho, é mais desafiante, mas é possível. Nós vamos ter que terminar, e peço desculpa mais uma vez a todas as pessoas que fizeram muitas perguntas e que nós não vamos ter tempo para responder a todos. Certamente vamos acreditar que vão haver outras oportunidades, porque já percebemos que o tema da comunicação é um tema muito entusiasmante e que toca a todos. Eu agradeço imenso à doutora Filomena Gonçalo por ter aceito o nosso convite, por nos trazer os seus ensinamentos. Falou muito da área da comunicação, da forma como nós comunicamos, das mensagens, dos canais, e certamente ficamos com muitas estratégias para podermos depois aplicar. Acrescentar que, aliás, a doutora Filomena fez parte desse guia, que o INA tem disponível no site, em ina.pt, um guia prático, digamos assim, para a comunicação interna dos serviços públicos, e que foi um trabalho colaborativo de várias instituições, entre elas o Instituto da Segurança Social, representado pela doutora Filomena, e outras instituições também. Portanto, aconselhamos que possam também tirar algumas estratégias desse guia. Depois, portanto, agradecer a sua presença e o facto de ter aceito o nosso convite. Agradecer também a presença da doutora Sofia Figueiredo, que esteve sempre a fazer a interpretação para a língua gestual portuguesa. Eu vou agora passar no ecrã um inquérito de apreciação desta sessão, que agradecia que os participantes pudessem dar a sua apreciação. Dizer-vos que este webinar, tal como os outros que já realizamos, está disponível no nosso canal do YouTube, canal do YouTube do INA, e vamos enviar também um certificado de participação a todos os participantes. Amanhã às 15 horas teremos um novo webinar sobre o tema de trabalho colaborativo à distância. Muito obrigada a todos, espero que tenha sido uma sessão muito proveitosa e agradecemos a vossa presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada.